noite, igreja, graça e paz, amém? Vamos colocar de pé, para juntos podermos adorar o nome do nosso Deus, pois Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a luz que dissipa as trevas dos nossos pecados, e Ele se faz presente aqui essa noite. Então vamos erguer nossa voz e adorá-lo, amém? Toda a terra irá clamar o nome do Senhor, e nosso Deus voltará para nos buscar, e juntos cantaremos nos céus. Não podemos perder tempo para esperar esse momento, vamos ver ele agora, pois o céu está neste lugar, o céu se faz presente aqui, e o Senhor se faz presente aqui. Vamos juntos declarar que toda a terra clamará. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, e toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, e toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, e toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti,
foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus Cristo pegou o cálice e distribuiu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos e façam isso em memória de mim. E todas as vezes que comereis desse pão, e todas as vezes que beberem desse cálice, anunciais a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Essas são as palavras de Jesus que nos faz lembrar o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é para o louvor e para a glória dEle. Então, quando nós estamos declarando aqui: o meu louvor é para Ti, nós não estamos apenas dizendo palavras ou apenas entoando cânticos. Nós estamos fazendo a nossa declaração de fé, dizendo que é para isso, por Ele, por meio dEle e para Ele que nós estamos aqui nesse lugar. E participar da mesa é um privilégio para dizer: Senhor, o meu louvor é para Ti, a minha vida é para Ti. Todas as vezes que eu tomo do pão, todas as vezes que eu pego do cálice, eu estou declarando na minha vida de que eu pertenço a Ele, de que a minha vida só tem sentido, só tem motivo se estiver nele. Por isso eu não sei há quanto tempo talvez você esteja aí afastado da comunhão e hoje vai participar conosco. Você que assiste pela internet, que está aí nessa situação de pandemia distante, pega esse pão, pega esse cálice. E hoje nós vamos tomar com a perspectiva de que nós temos um propósito de estarmos aqui. Nós temos um propósito de estarmos vivos. Nós temos um propósito de estarmos respirando nessa terra. E não é para ganhar dinheiro, não é para tornar o nosso nome célebre, e nem para fazer com que a nossa memória seja guardada por gerações. Nosso propósito é para glorificar, exaltar e engrandecer o nome de Jesus. Por isso eu queria que você, essa noite, ao tomar do cálice, ao pegar do pão, eu queria que você perguntasse ao seu coração: eu estou vivendo pelo propósito de Deus? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Porque senão essas canções ficam vazias e sem sentido. Então eu convido você, essa noite, você que é membro batizado da igreja, você que trouxe o seu filho e vai ministrar o pão e o cálice para ele, você que é membro de uma outra igreja evangélica e quer participar conosco, eu convido você a participar dessa mesa com o coração quebrantado, dizendo: eu estou vivendo para Deus, eu estou vivendo o melhor para Deus, para a glória de Deus, para a honra do nome dEle, porque essa mesa não deve ser envergonhada na nossa vida. Ao tomar do pão, ao pegar do cálice, nós estaremos declarando nesse lugar que a nossa vida, o nosso louvor é para Ele. Então nós vamos cantar mais uma vez essa canção, aquela parte que diz que toda a terra clamará. Eu quero que você entenda que você faz parte disso. Quando você participa da mesa do Senhor, você está declarando: eu aqui, aquele meu irmão lá, aquele outro do outro lado do oceano, aquele outro em língua estrangeira, aquele outro que não pertence à minha raça, nem minha etnia, todos fazem parte de um grande louvor para Deus. E a nossa concepção hoje é: ao participar da mesa, eu estou vivendo o melhor, o propósito, o plano, estou cheio da presença de Deus na minha vida para viver isso. Coma do pão, beba do cálice nessa perspectiva. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu peço que a Tua presença possa nos envolver essa noite. Nós vamos, ó Deus, devolver dízimos e ofertas essa noite. Nós vamos ouvir a Sua palavra. Sim, Senhor, nós vamos fazer muitas coisas dentro desse espaço de culto, mas nós queremos fazer para Ti. Nós queremos cantar para Ti, tomar a ceia para Ti, nós queremos viver para Ti, nós queremos declarar que tudo nesse lugar é para Ti. É por isso que o primeiro ato da nossa celebração hoje é partir o pão em louvor, em adoração, em celebração no nome de Jesus, e declarar que nós estamos vivendo o Teu plano perfeito, maravilhoso, completo. E se não estamos vivendo, queremos viver isso, queremos participar disso, porque uma família tem direitos e garantias de que está na bênção e na proteção familiar, e nós estamos nessa proteção do sangue do Cordeiro, da vida de Cristo, da presença de Cristo em nosso meio. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos que vamos participar da mesa com o coração cheio de alegria, mas também com a reflexão de que teremos e devemos que viver na Sua presença em cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós cantarmos as canções agora, nós não interromperemos mais, estaremos no tempo de adoração. Você pode vir à frente e devolver seu dízimo, sua oferta. Você pode participar da mesa do Senhor. Agora é um momento de nós termos a nossa atividade na igreja. Saia do seu lugar, venha tomar a ceia. Saia do seu lugar, venha devolver o dízimo. E nós temos aí um bom tempo para fazer isso juntos como comunidade. Vamos declarar juntos que toda a terra, você pode levantar as suas mãos assim. Senhor, nós estamos aqui para Ti. Grande é esse nome que celebramos.
maior que tudo, maior que todos os domínios, maior que todos os poderes. Nós declaramos nesse lugar que tudo é para ti, que vai subir para ti, vai chegar a ti. Mais uma vez, bem forte, toda a terra, declare juntos: toda a terra clamará a ti, Senhor. Nosso louvor subirá. Grande é o nome do Senhor. A nossa vida, nosso louvor, nosso culto é para Ele. É pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Pode participar da mesa do Senhor. É pra ti, pois tudo é teu, meu louvor. É pra ti, pois tudo é teu, Vamos juntos adorar o nome do Senhor. Vamos adorar com alegria e com gratidão, pois Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é quem nos sustenta, Ele é a nossa rocha e socorro bem presente. Juntos nas palmas. Cantar com alegria e brado, nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. Essa nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre, o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre, o louvor oferecemos a ti. Todo o nosso coração produz o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus.
Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. Louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui essa noite, ó Pai, para te adorar e te agradecer, ó Pai, para te entronizar, ó Pai, pois o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó Pai. Estamos aqui para render nossas vidas a Ti, ó Pai, para nos colocar, ó Pai, prostrados na Sua presença, ó Deus. Que esse louvor não seja apenas uma canção, uma música da boca para fora, ó Pai, mas que sejam palavras que saiam do coração, ó Pai, palavras verdadeiras, ó Pai, de adoradores verdadeiros, ó Pai, que adoram com excelência, ó Pai, que adoram em espírito e em verdade, ó Deus. Tua igreja está aqui diante de Ti para te adorar, ó Deus. Receba o nosso louvor, ó Pai. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro Deus que reina neste lugar. E não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui.
os olhos como chamas de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Não há outro Pai, não há outro Deus, só o Senhor. Só o Senhor é quem pode nos salvar, só o Senhor que pode vir ao nosso encontro. Só o Senhor é entronizado neste lugar, só o Senhor é o Rei dos Reis, só o Senhor é o leão da tribo de Judá, e não há outro, não há outro. Oh, seja exaltado. Renderemos graças a Ti, ó Deus, e cantaremos aleluia, e cantaremos hosana ao Rei que vem. Aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em Ti, naquele que venceu por mim, e por amor a mim e a você. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Vamos forte declarar: hosana ao Rei que vem. Pois Ele vem essa noite. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Esse nome é exaltado aqui essa noite. E te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício merecido, ó Pai, por esse amor tão grande que nos alcança até os dias de hoje, ó Pai, que sempre nos alcançará, ó Pai. Amor imensurável, ó Pai, amor infinito, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por entregar seu único Filho a nós, ó Pai. Vem essa noite, ó Pai, continue, ó Pai, com sua presença neste lugar, ó Pai. Venha falar aos nossos corações mais e mais e mais e mais, para que possamos aprender a ser retos, ó Pai, e voltados à sua palavra, Deus.
Em nome do teu filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, igreja. Amém. Aleluia, que bom poder declarar isso, dizer isso a plenos pulmões. E eu digo para vocês, desde manhã, essa canção falou muito ao meu coração. Realmente eu precisava dessa canção para esse domingo, para, sabe, aquela mensagem que vem ao coração: Hosana ao Rei que vem para nos sustentar, vem para nos guardar, vem para nos proteger, vem para nos auxiliar nessa fase tão diferente que nós temos vivido nesses dias. Por falar em diferente, eu gostaria de falar a você, papai, mamãe, você que assiste pela internet. Infelizmente, diante dessas mudanças que nós temos, é difícil a gente conseguir prever e fazer um planejamento determinado com os dias, horários e datas. Então eu peço a você a gentileza que assim, domingo que vem nós provavelmente teremos atividade com as crianças, né, maiores de 6 anos, como a gente vinha tendo. Esse primeiro domingo a gente não tem por ser ceia, as crianças maiores de 6 anos ficam com os pais aqui dentro, perto do seu assento. Mas nós estamos ainda dependendo de observar essas questões de decreto, essas questões do enrijecimento de algumas situações no município e também no estado, tá bom? Então, até na terça-feira nós estaremos com um projeto, um padrão certinho. Eu sei que fica meio em cima da hora, meio difícil, para mim tem sido um transtorno muito grande não conseguir cumprir um cronograma e falar assim, ó, vai ser todo domingo, vai ser assim. As mudanças vêm, os decretos vêm, as coisas se alteram. Eu peço a sua compreensão para isso, mas papai e mamãe, fique atento no culto de terça-feira à noite, nós estaremos trazendo definitivamente se teremos atividade com as crianças no domingo, maiores de 6 anos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode ligar na secretaria, que a partir de também na quarta-feira, a nossa secretária estará informando os detalhes da nossa atividade com as crianças. Por falar também em não ter um planejamento, nós, estamos tendo assim uma dificuldade de preparar um musical. Como que a gente vai fazer um musical? Contar com algumas pessoas específicas? E se ela estiver de isolamento no dia? Como é que a gente vai fazer? Então nós estamos preparando uma celebração especial de Natal, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, de manhã e de noite, às 10 da manhã e às 10 da noite. É outra tela, Lara? Isso, celebração de Natal. Vai acontecer no dia 20 de dezembro, nos 2 horários de culto. Nós fizemos algumas gravações já, teremos gravações para garantir de que nós possamos ter os integrantes dessas gravações presentes aqui virtualmente, mas também teremos atividade presencial, tá bom? Se tudo correr bem, tudo estiver bem até lá e a igreja estiver com as portas abertas sem nenhuma interdição em virtude da pandemia, tá bom? Então peço sua compreensão, a gente vai se adaptando, lidando com isso. Não é fácil, mas é o que nós podemos fazer em meio à pandemia. Rapaz, fiquem atentos nessa semana, e você que é membro dessa igreja, você que assiste pela internet, coloque aí que dia 20 de dezembro, nós teremos nesse último domingo antes do Natal, uma celebração especial, mencionando o Natal, com gravações, com coisas ao vivo, e com um tempo precioso para a gente receber o Natal aqui, tá bom? E também nós tivemos a oportunidade, graças a Deus, de receber os nossos novos membros, fazer a nossa assembleia, sem grandes transtornos, antes que essa segunda onda, ou nova onda, não sei o que tem dito nos telejornais, chegasse. Mas alguns irmãos tiveram a dificuldade de poder participar, tanto das eleições na ordenação e também na participação para o batismo. Então eu queria convidar aqui rapidamente que viesse à frente o Carlinhos e a Ana. Pai e filha estavam em isolamento no dia que nós fizemos a ordenação dos oficiais e também a recepção de novos membros. Então Carlinhos e a Ana, pode vir aqui à frente, por gentileza. Eu quero convidar os presbíteros que estão aqui a subirem aqui do meu lado, porque nós vamos investir agora o Carlinhos como diácono da igreja. É isso? Pode ficar aqui na frente mesmo. É isso. O Carlinhos foi eleito como diácono da igreja aqui na nossa comunidade, tá bom? Uma coisa é a vereança, ele foi eleito como vereador, mas outra coisa é eleito aqui como diácono da nossa igreja. Nesse momento nós vamos ordená-lo e investir. Pode subir, gente, faz favor. Nós vamos ordená-lo e vesti-los como diácono, parte da diaconia da nossa igreja. E também a Ana Beatriz, que fez todo o seu curso com a gente para poder professar a sua fé. Ela foi batizada quando criança e agora, nessa maior idade, ela decidiu andar com Jesus. Então fica aqui de frente comigo agora, por gentileza. A minha primeira pergunta é para você, Ana Beatriz, com todo o coração e voluntariamente, com todo desejo, que você confirma o que seus pais fizeram com você e por você quando você era criança, sim? E também você decide andar com Jesus, através da sua vida agora, dando bom testemunho, vivendo com Ele, para Ele, e honrando a profissão de fé que você está fazendo hoje, sim?
Então, seja muito bem-vindo na família de Jesus. A partir de hoje você é membro maior da nossa comunidade, já é membro novamente, na verdade, porque quando as crianças completam 18 anos, não são mais crianças, elas são excluídas do rol de membro. O que acontece com a Ana Beatriz? Agora ela volta a ser membro da comunidade e passa a integrar esse rol de membros. E você, Carlos, que agora foi eleito como diácono, você também se propõe a servir ao Senhor com o seu coração sincero nesse ministério que o Senhor lhe confere? Você também decide ser parte dessa equipe de diáconos para poder servir as pessoas e Deus usar as suas mãos para poder abençoar e alcançar muitas pessoas? Sim? Então nós vamos orar por você e por você, Ana. Eu vou pedir, deixa eu pegar o microfone aqui, onde que ele está aqui? Achei. Eu vou pedir para o nosso presbítero Luiz Carlos, que é vice-presidente do nosso conselho, que orasse pela Ana Beatriz, que está hoje professando a sua fé, e pelo Carlinhos, que está sendo agora ordenado como diácono da nossa igreja, investido como diácono da nossa igreja. Pai, na Tua presença, Pai, nós estamos. Pai, feliz, contente por esse grande privilégio, Pai, de podermos estar na Tua casa, Pai, Sim, num momento Jesus. tão difícil que nós atravessamos nossa cidade, país. Pai, mas a alegria é enorme, porque a Aninha, Pai, está, Pai, vindo perante todos e dizendo: Senhor é o Salvador da minha vida. Um passo muito importante na vida dela, Senhor. Pai, confirma essas palavras. Pai, abençoe ela, Pai, caminhe com ela, Senhor. Esteja segurando forte nas suas mãos, abençoando e guardando a Aninha, Senhor. Carlinhos, ó Pai, que se propôs estar trabalhando na mesa diaconal, Pai. Tua palavra diz que aquele que almeja um trabalho desse é tão bom, Senhor. Pai, que o Carlos seja grandemente usado na tua obra, Senhor. Abençoe, guarde ele em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Deus abençoe. Irmãos, pode dar um cumprimento para eles ali, aquele à distância? Deus abençoe, viu? Obrigado, Luiz. Eu disse para a Ana, falei: Ana, é uma festa tão maravilhosa, né? Nem se compara aqui esses aplausos com aquilo que a gente faz aqui na recepção de membros. E ela disse: pastor, Deus sabe todas as coisas, Deus tem um plano para todas as coisas, estou feliz de poder fazer isso, glória a Deus, né? E você que, né, deseja se tornar membro da nossa comunidade, a gente faz isso 2 vezes por ano. O ano que vem você terá a oportunidade de poder fazer sua inscrição e participar, para também poder participar dessa mesa aqui, que é uma bênção, um privilégio fazer parte da família de Deus. Vamos lá então, vamos falar sobre as raízes. Semana passada nós falamos sobre o desenvolvimento das raízes, na semana anterior nós falamos sobre o cuidado com as raízes, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o fortalecimento das raízes. O que significa isso? Onde eu devo posicionar as raízes para que elas estejam fortalecidas, porque tudo é uma questão de solo. Não basta apenas eu querer ter boas raízes, se eu não tenho solo apropriado para isso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de lembrar você alguns pontos importantes que nós temos falado nesses domingos sobre raízes. E o primeiro deles é que nós precisamos lembrar que todo o processo de fundação está relacionado a esse sistema de raízes que é secreto. A fundação, o enraizamento está longe de onde os olhos podem ver. Uma raiz, ou uma árvore, perdão, ela está muito maior por fora à nossa vista, mas na verdade ela é muito maior por dentro, no subsolo. Da mesma maneira como as fundações de grandes arranha-céus, eles passam meses e anos crescendo para baixo, com um sistema de ferragem, de brocas, de concretação, para que ali ela possa ter toda a capacidade de sustentar aquilo que virá no futuro. E foi isso que nós falamos a semana passada, de que nenhuma fundação pode ser mais frágil do que a sua construção. Nós não podemos correr o risco de querer edificar um arranha-céu com uma base ou um alicerce de uma casa, Minha Casa Minha Vida, de 70 metros quadrados. Nós não podemos querer colocar um arranha-céu num grande sobrado, porque também não é a fundação adequada. Nós só podemos edificar um arranha-céu se tivermos as fundações e tivermos os alicerces para que tal construção seja efetuada e seja realizada. Da mesma maneira é a nossa vida. Nós não podemos alcançar aquilo que Deus tem trazido e proposto para nós, porque as promessas de Deus são pesadas. Os compromissos com Deus trazem exigências. Os compromissos com Deus também trazem em si, no seu bojo, nas suas circunstâncias, respostas que precisam de uma boa sustentação.
E nós não poderemos receber essas promessas, essas bênçãos, até que as nossas estruturas e alicerces estejam bem fundamentados. Da mesma maneira como o sistema de raízes é oculto aos nossos olhos e é a maior parte de uma árvore, dessa maneira também é a nossa vida espiritual. O que nós somos por dentro deve ser muito maior do que somos por fora, do que nós publicamos nas nossas redes sociais, dos nossos convívios nos relacionamentos sociais, daquilo que as pessoas veem em nossa vida pública e exposta. Nós não podemos nos iludir. O que nós somos por dentro, no oculto, no invisível, é muito maior do que o que nós somos por fora e no exterior. Da mesma maneira, nossas vidas espirituais devem estar enraizadas para receber o que é maior, o que é bênção, o que é de fato glorioso para as nossas vidas, mas não receberemos se as nossas fundações estiverem fragilizadas. Bom, eu vou usar um exemplo já para iniciar, para ficar mais claro e para você interagir comigo aqui e perceber o que eu estou querendo dizer. Suponhamos que uma pessoa, ela quer desenvolver a sua vida profissional e quer se estabelecer no mercado profissional e quer ser próspero. Não há nenhum problema em desejar ser próspero. Não há nenhum problema em ter ambição. O problema é a ganância. A ambição é boa, a ganância é destrutiva. A ambição me faz sair do lugar que eu estou. A ganância faz eu fazer qualquer coisa para alcançar o meu objetivo. Mas nesse projeto da ambição, do desejo, da vontade de crescer profissionalmente, essa pessoa tem desenvolvido um sistema forte de alicerces, de estruturas e de fundações que vão dar a ele todo o apoio para ele sustentar a prosperidade. Porque não é fácil ser próspero, pessoal. Não é fácil a pessoa ter uma grande empresa, ou ter uma grande quantia financeira, ou até mesmo ter grandes responsabilidades, que até não envolve financeiro, mas envolve grandes responsabilidades e posições de destaque na sociedade. Não é fácil. A pessoa precisa ter uma boa estrutura para sustentar e manter isso também. Então essa pessoa tem buscado em Deus a sua direção, tem buscado em Deus o seu coração, ela tem lidado com aqueles ímpetos de ganância, driblado isso, tentado de alguma maneira ser mais generoso. Ele tem aprendido com o tempo, tem desenvolvido a sua vida pessoal, sua vida familiar. Ele aprendeu a lidar com o pouco, aprendeu a lidar com o suficiente, aprendeu a lidar com o bastante, e agora ele está diante do abundante. Eu digo para algumas pessoas que é mais fácil às vezes viver na escassez, porque você pode culpar a todo mundo, do que viver na abundância e não saber administrar o que é que Deus tem dado às nossas mãos. Então aquela pessoa já aprendeu, passando pela escassez, pelo satisfatório, pelo suficiente, e até agora ela chega na abundância. E ela desenvolveu um sistema sólido de raízes, um sistema sólido de fundação. O dinheiro não roubou suas prioridades, o destaque social não roubou sua personalidade, ele não se corrompeu, ele não perdeu seu propósito, continua servindo na igreja, continua sendo generoso, continua abençoando famílias, continua sendo um pai abençoado, um marido exemplar. Ou seja, o seu sistema de fundação estava pronto e preparado para receber a abundância. Agora suponhamos uma outra pessoa, que não está preocupado com esse sistema de raiz. Tudo que ele quer é conquistar, é ter, é possuir, é se destacar, é ter uma posição que garanta a ele privilégios, é ter quantias e rendimentos que conceda a ele oportunidade de prosperidade. Então ele está disposto a negociar. A ganância que ele tem no seu coração faz ele a superar e a ultrapassar todas as fronteiras de valores, de princípios. Ele não consegue lidar com o pouco, porque o pouco para ele nunca é suficiente. Ele nunca foi grato pelo suficiente, porque para ele sempre quis ter o bastante. Ele nunca conseguiu desfrutar o bastante, porque ele sempre quis ter o abundante. E agora de repente alguma coisa começa a acontecer e ele tem abundância. Só que essa abundância, essa prosperidade vem sobre ele com um peso de responsabilidades, de compromissos, de respostas que ele precisa dar à sua família, à sua fé, à sua igreja, à sua sociedade e a si próprio. Ele não tem estruturas para isso. O que ele faz? O que acontece com o arranha-céus quando as suas estruturas estão comprometidas? Desmorona. O desmoronamento é inevitável. Por isso a gente pode aplicar essa experiência para qualquer fase da nossa vida. Não dá para a gente avançar para o estágio sucessor, seguinte, se a gente não cuidar do estágio anterior. Isso aplica também, por exemplo, a namoro, casamento. Como é que a pessoa quer entrar num relacionamento se ela não está preparada para isso, não está curada para isso? Eu atendo dezenas de pessoas que têm passado pela triste experiência do divórcio. A pessoa malemar lidou com as duras crises que ela experimentou no primeiro casamento. Como a gente costuma dizer no popular, ela malemar superou a dor, o sofrimento, a ruptura.
ainda está lidando com ressentimentos, com crises de raiva, ainda está tentando lidar com pensão dos filhos, já está arrumando uma outra pessoa para ser edificada na sua vida. Não vai dar certo, porque não tem estrutura para isso. Um jovenzinho com 14, 15 anos que quer namorar, irmãos, não há estrutura emocional para lidar com o outro nessa fase. Ou seja, muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, nós queremos posicionar as coisas num lugar onde não há fundamentação. Eu gosto muito de processos, embora seja uma pessoa muito mais dada a pessoas do que a tarefas, eu acho que os processos, eles representam e explicam muitas coisas que nós vivemos na nossa vida. Soren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, filho de pastor, ele disse o seguinte: a vida é vivida em perspectiva, mas compreendida em retrospectiva. O que é isso? Eu vivo com objetivos e vivo com oportunidades à frente, mas eu entendo quem eu sou e o que eu vivo olhando para o meu passado e para aquilo que ficou para trás, para os meus fundamentos, para as minhas raízes. Por isso eu vejo gente que esquece das suas raízes o tempo todo. Tem gente que consegue avançar ou evoluir um pouco na sua escala ou na sua escalada social e esquece das suas raízes, despreza de onde veio, esquece onde Deus foi a provisão, onde Deus foi o sustento, onde Deus foi a graça. Por isso que a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece. Isso, a riqueza aqui não é só monetária, enriquece a vida, a família, a saúde, os sonhos, o emocional, o espiritual e o financeiro. A bênção de Deus enriquece, sabe o que ela faz? Não acrescenta pesar. Não acrescenta lutas, não acrescenta dores nem aflições. Por quê? Porque a bênção de Deus vem num processo de sustentação para que a gente possa receber, para que a gente possa nos garantir de que estamos prontos e preparados para responder como discípulos de Jesus àquela nova oportunidade que Ele está nos concedendo. Isso pode se aplicar à liderança, gente que quer subir, quer cantar, quer tocar, mas que não tem raiz nem fundamentos para fazer isso. A gente já passou por diversas experiências semelhantes a isso, queridos, de gente que não estava preparada e assumiu uma posição que não era para ela. Ou seja, o princípio da fundação, o princípio do enraizamento se aplica a qualquer área da sua vida. Seja aqui estejamos falando do Evangelho, da Palavra de Deus num culto, seja no seu trabalho durante o dia a dia, seja no seu magistério, seja na sua universidade, seja no seu sonho de casamento, seja na sua empresa lidando com funcionários. Nossa vida, o sistema de fundação se aplica a qualquer área, porque ele é lógico e preciso. Agora, o que a gente precisa saber é, onde é que eu coloco as minhas raízes? Onde é que eu lanço os meus alicerces? Quando nós estávamos estudando um terreno para comprar para a igreja, um lugar um tanto quanto alagado, nós fomos fazer uma pesquisa para ver se o lugar poderia ser possível uma construção. Então nós levamos uma broca lá, furadeira, e ela fez uma incursão para baixo do solo de 3 metros, 4 metros e meio, e ela conseguiu mostrar para nós de que ali havia pissarra, ou seja, havia rocha, não era um lugar alagadiço, movediço, arenoso, era um lugar que se a gente precisasse construir, estaria pronto para ser construído. Ou seja, antes de construir eu preciso cuidar do solo, eu preciso ver que tipo de solo eu vou colocar no alicerce, que tipo de solo eu vou plantar as raízes. Porque você lembra da parábola do semeador? Que a semente não tinha problema, as raízes não tinham problema, mas qual era o problema da parábola do bom semeador? O solo. Tinha solo que era muito raso, tinha solo que era muito rochoso, tinha solo que tinha espinhos e sufocava a semente. O problema não está nas raízes, o problema está nos solos, no solo. Então a pergunta é, que tipo de solo eu preciso cuidar para que a minha edificação seja sustentável, seja permanente e não seja algo que possa desmoronar? O tipo de solo vai definir a resistência da minha edificação. Casamentos que não se sustentam, estão comprometidos não nos gênios, não nos problemas financeiros. Casamentos que não se sustentam, têm raízes profundas, edificações internas que não sustentam o matrimônio. E aí você pode aplicar para tantas outras que eu não tenho tempo para falar com você aqui nesse momento. Mas uma palavra importante que Jesus trouxe exatamente sobre esse fato, eu queria ler com você em Mateus capítulo 7, versículo de número 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Aqui nós estamos falando sobre construção de novo. E o alicerce. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa.
E ela não caiu, ela não ruiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Olha só os destaques que eu coloquei nesse texto para facilitar a nossa compreensão. O texto começa dizendo: minhas palavras. Palavras de quem? Do pastor? Palavras de quem? Da tradição? Palavras da igreja presbiteriana? Palavras da confissão de fé de Westminster no ano de 1500? Não. Nós estamos falando das palavras de Jesus, nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de Escritura, nós estamos falando daquilo que nós temos de Gênesis, Apocalipse, as palavras de Deus que não passam e que não perdem a validade. Ele diz: se alguém ouve as minhas palavras e coloca em prática, essa pessoa está colocando alicerces sólidos para resistir às dificuldades da vida e está preparado para qualquer tipo de edificação. Qualquer tipo de edificação. Uma pessoa firmada na palavra de Deus está pronta para as futuras edificações sobre a sua vida, porque Jesus vai chamar isso de alicerces. Alicerces aonde, irmãos? Na rocha. Não adianta você colocar ferro, concreto, não adianta você aprofundar a broca, se o solo é movediço. Jesus fala: se você quer ter uma casa estabelecida e estabilizada, o que você precisa? Precisa aprofundar num solo rochoso, não em qualquer solo. Nossa vida se ergue, se levanta, se sustenta. Não é a palavra de um profeta, não é a palavra de um presidente, não é a palavra de um motivador, não é a palavra de um coach, não é a palavra de um pregador ou de um orador, não é a palavra de um filósofo, de um sociólogo. A nossa vida se sustenta na rocha que é a palavra de Deus, irmãos. É nisso que nós devemos construir os nossos sonhos, nossas esperanças, nosso futuro, porque todo o resto está fadado a ser destruído e a desmoronar, se já não desmoronou na sua vida e na minha vida algumas coisas que nós estabelecemos como solo arenoso na nossa história. E o contrário também é verdadeiro. Olha o que o texto continua dizendo no versículo de número 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, grande. Quedas vertiginosas. Quedas significativas acontecem por causa do sistema de alicerce estar comprometido. Então o que eu quero aplicar com você em primeiro lugar aqui, quando Jesus apresenta essas palavras, é que nos dois textos nós temos dificuldade. Nos dois textos nós temos vento. Nos dois textos nós temos tempestade. Nós temos turbulência, tormenta. Só que uma resiste de um jeito e a outra desmorona. Por quê? Qual é a diferença? A diferença não está nas circunstâncias. A diferença está no solo. E é essa lição que eu gostaria que nós aprendêssemos sobre enraizamento. A questão não é que se eu sou sólido ou frágil, por causa das circunstâncias, mas se eu sou sólido ou frágil por causa do tipo de fundação que eu tenho. Não são as circunstâncias que provam se eu sou sólido ou frágil, são os meus alicerces. Entendeu? Porque vento, tormenta e tempestade você tem, eu tenho, todos nós temos. E por que alguns conseguem permanecer firmes? Por que alguns conseguem ficar postados em meio às mais terríveis tormentas da existência e outros sucumbem, desmoronam, se prostram? Porque a circunstância foi grave demais? Não, porque o sistema de enraizamento era frágil demais. O que prova a nossa estrutura interna? São os ventos, as tempestades, as dificuldades, sim. Mas é o tipo de solo que nós edificamos a nossa história que vai dizer se estamos sólidos ou não. Tem pessoas que às vezes colocam a culpa nas circunstâncias. Tem gente que coloca a culpa no casamento. Tem gente que coloca a culpa na família que nasceu. Tem gente que coloca na culpa na infância que experimentou, nos traumas que viveu. Meus irmãos, estava lendo hoje uma reportagem e vi uma palavra de Viktor Frankl que dizia o seguinte: ele é um sobrevivente do campo de extermínio nazista, ele é um psicólogo e diz o seguinte: nenhum homem, por pior que seja a experiência da vida que ele teve, está tolhido do direito de ter uma reação diferente. Ninguém está impedido de ser diferente só porque experimentou coisas da vida. Irmãos, o que importa são as estruturas, o que importa são as questões mais firmes que nós temos. Isso prova, porque algumas pessoas que foram prisioneiros de guerra saíram desses campos e se suicidaram, e outras que foram prisioneiras de guerra saíram desses campos e escreveram livros.
Isso prova porque algumas pessoas no meio do caminho do cristianismo, diante da opressão do império, desertaram do cristianismo, e outras, mesmo dando a sua cabeça de gola, disseram: nós servimos a Jesus. É o sistema de crenças, é o sistema de alicerce, é o fundamento que vai determinar se nós estamos preparados para enfrentar os ventos da vida. Não tente evitá-los, não tente evitar as tormentas, porque é impossível. Melhore os fundamentos. Dá até uma frase, acho que dá para escrever depois aqui, eu vou voltar e vou pegar. Não tente evitar as tormentas e tempestades da vida, melhore seus fundamentos. Gostei dessa. Eu acho que é importante para você e para mim. Não corra disso, que é uma responsabilidade você aprofundar, porque nos 2 momentos Jesus fala sobre tempestade, só que uma resiste e a outra desmorona. E você e eu, como nós nos enquadramos nesse tipo de conversa que estamos tendo aqui? 2, o tipo de solo define a qualidade da frutificação. Primeiro, o tipo de solo define a resistência da minha edificação. 2, o tipo de solo define a qualidade da minha frutificação. De onde é que eu tiro essa ideia? Da Bíblia, é claro. A gente não pode pregar nossas ideias, a gente tem que pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus mostra um sistema de raízes que determina o tipo de frutificação. Quer ver? Salmo 1, Salmo de número 1. Como é feliz. Eu gosto dessa parte que diz como é feliz. É como se o salmista estivesse escrevendo e dá uma parada e fala: como é feliz. Não é assim, irmãos? Como é feliz aquele que não. É como é feliz. Oh, maravilha, oh, bênção, glória. Eu estou cheio de energia, eu estou cheio de alegria, porque aquele que vive assim é feliz demais. Talvez o sistema tradicional roubou de nós essas expressões de alegria, né? E só delegou para o carnaval e para a boate, e o crente não pode fazer essas coisas aqui. Às vezes fica até escandalizado se o pastor... Como é feliz, meus irmãos, eu amo isso aqui. Aquele que não segue o conselho dos ímpios é muito feliz, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Peraí, está onde? Na palavra de Deus. A alegria, o prazer é a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei como é que está a palavra na sua vida, eu não sei como é que está a Bíblia na sua rotina, eu não sei como é que está a Bíblia nos seus hábitos, mas imagine só, que o seu marido vai sair de viagem, vai ficar longos anos distante, ele vai trabalhar no Japão por 5 anos, e nessa saída, ele chega no aeroporto do Japão e diz: olha, eu cheguei, mas eu deixei uma carta, deixei uma lembrança para você. Dentro do guarda-roupa, atrás do meu perfume, tem uma carta escrita para você. O marido vai ficar por muito tempo distante. Aquela mulher recebe a mensagem do seu WhatsApp, e ela fala: legal. Aí ela dá uma passadinha pelo guarda-roupa, olha a carta e segue sua rotina. Todo dia ela passa por ali e não abre a carta. Ela recebe a mensagem e passa dias sem procurar a carta. Um dia ela olha e fala: está aqui a carta. Aí de repente, depois de algum tempo, ela resolve abrir a carta. Aí ela abre a carta e lê a primeira parte e diz assim: querida, já estou dizendo que já estou com muita saudade. Você sabe que essa viagem é com um propósito específico, porque eu quero voltar aqui, pagar as nossas contas, nossas dívidas, mas não quero que você esqueça que no futuro nós vamos... Aí ela fecha a carta e fala: não, outro dia eu leio. Peraí, na melhor parte, nós vamos fazer o que mesmo? Você faria isso? Você receberia a carta de amor de uma pessoa importante para você, e nessa carta está registrado quem você é para ele, o que ele pensa ao seu respeito. Você deixaria para ler depois? Você leria em partes desconexas e sem sentido? Agora eu digo para você que no futuro nós vamos, fecha, amanhã eu continuo. Irmãos, isso é Bíblia, é a carta de amor de Deus dizendo quem nós somos nele, o que Ele é para nós, o que Ele tem preparado para nós. Eu corro para a Bíblia para dizer: o meu prazer está na palavra, eu medito na palavra porque lá tem as promessas de Deus para mim. Eu compro a palavra porque ela garante a felicidade de um homem, de uma mulher que é abundantemente feliz em tudo que faz. É a carta de amor para você. Agora talvez essa carta de amor esteja no guarda-roupa, largada, abandonada, esquecida. Talvez ela seja lida de vez em quando naquele sistema de esoterismo. O Senhor fala comigo na palavra, fala comigo. O Senhor fala comigo na palavra, fala comigo. Irmãos, isso não é jeito de ler carta de amor. Pai escreveu uma palavra dizendo quem você é, quais são seus direitos nele, o que ele é para você. E aí o salmista fala: bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor. A gente só não é mais próspero, a gente só não é mais feliz, a gente só não é mais bem sucedido na vida porque a Bíblia é negligenciada na nossa rotina diária. Ela é negligenciada na nossa
rotina diária. É tão triste, irmãos, você ir numa casa e falar: irmã, pega a sua Bíblia para a gente fazer uma leitura do texto agora. Ela diz: minha Bíblia? Minha Bíblia, será que está na igreja? Pastor, eu acho que eu esqueci na igreja. Não esqueceu nada, né? Será que está no carro? Meu marido foi trabalhar com o carro. Ela não sabe nem onde está a Bíblia. É a carta de amor, a gente carrega abraçado no coração, a gente sabe onde está. Não, está aqui, pastor, está no meu celular, porque eu uso todo dia, está aqui, ó, até os desafios de leitura diária que eu tenho. Ótimo, maravilha. Aí você vai num lugar fazer uma visita, tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Você fala: vamos ler a Bíblia? Aí você pega a Bíblia, você vai virar a página, quase que ela quebra, né? No Salmo 91, você fica com medo, você vai quebrar a Bíblia. Tanto tempo aberto no Salmo 91, irmãos, não vai trazer bênção, pelo contrário. Não existe a Bíblia aberta para trazer bênção sobre a nossa casa. A Bíblia, ela tem que estar aberta no nosso coração. Caso contrário, ela é um livro sem poder e sem eficiência nenhuma. Sem poder e sem eficiência nenhuma, se ela não for lida e se ela não for recebida pelo nosso coração com prazer. E na sua lei medita de dia e de noite, constantemente, continuamente. A palavra faz prática, faz parte da nossa vida. Eu faço uma pergunta para os nossos líderes que estão aqui, estão assistindo pela internet: a Bíblia é parte da sua rotina? Meu irmão, minha irmã, você é líder. A Bíblia faz parte do nosso dia a dia. Na sua lei medita de dia e de noite. É como uma árvore, aí que vem a promessa. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros correntes. O fruto é dado no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que faz prosperará. Está vendo a palavra de Deus, o que ela faz com a gente? Traz prosperidade, faz a gente crescer, faz a gente desenvolver, faz a gente aprender mais de Deus e faz a gente viver mesmo diante de aridez, continuando dando frutos. Eu vejo gente frutificando no deserto. Eu gosto de ficar pessoas perto assim, que eu falo assim: me ensina um pouquinho. Gente que frutifica no deserto, porque o seu sistema de raízes foi buscar nutrientes à beira das águas, foi buscar nutrientes na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmãos, nossa casa desmorona. Sem a palavra de Deus, qualquer seca impede-nos de dar frutos. Então, se você quer dar frutos, se você quer construir, a palavra de Deus é o instrumento, a palavra de Deus é a fundação. E a diferença entre o resistente e o frágil não está no clima, mas no tipo de solo que está plantado. Assim como o sólido e o frágil não é o clima, o resistente e o frágil também não está no clima. O sólido e o frágil não é o solo, o resistente e o frágil não é o clima. Então eu queria dizer para vocês algumas coisas aqui rapidamente, só para a gente encerrar essa noite. Só para aguçar o interesse de você correr atrás dessa palavra e não desprezá-la mais. A palavra de Deus habita, ela mora. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Diz o texto em João capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra viva. E todas as vezes que eu estou com a Bíblia, eu estou com Jesus na minha vida. A Bíblia, a leitura da Bíblia é a experiência de eu ter Deus comigo e presente comigo, falando comigo diretamente. Mas a palavra habita. Olha o que diz Colossenses 3,16: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Habite. Suponhamos que você me chame para morar com você. E aí eu acabei brigando com a Vanessa lá, estou sem lugar para morar agora, nessas últimas semanas. E eu falo assim: tá bom, vamos morar lá, vamos resolver esse problema aí, vamos morar. Aí eu chego na sua casa e você fala assim: ô pastor, seja bem-vindo. Eu falo: que bom, aonde é o meu quarto? Você fala: quarto? Não, o senhor não tem quarto aqui não. O senhor está morando de favor aqui. Eu falei: não, tudo bem, eu entendo, é de favor, é verdade. Né? Melhor aqui do que na casinha do cachorro. Então, vamos ficar aqui e tal. E é no sofá então? Posso trazer minhas coisas para o sofá? Não, sofá não, sofá as crianças usam para assistir Netflix. Eu falo: mas então é no quartinho do fundo? Não, no quartinho do fundo é o Totó que mora lá, o senhor não pode ficar lá. Mas aí, onde que eu vou dormir? Peraí, então tá bom, peraí, eu posso dormir em qualquer lugar, mas... E comida? Que hora que é a hora da janta, o almoço, para eu poder me preparar aqui? Não, comida não, o senhor não vai comer aqui não. Como assim? Não posso não, aqui na mesa o senhor não senta, aqui nós temos algumas padrões e o senhor não vai poder participar da janta nem do almoço, das refeições com a gente. Mas tá bom, eu como lá depois em alguns lugares, os irmãos vão acabar me convidando para almoçar na casa deles, né? Coisa que é bem difícil em Sertanópolis, mas um dia vai acontecer em nome de Jesus. Mas onde eu posso tomar banho? Não, banho? Não, o senhor não pode usar banheiro. Aqui nós estamos vivendo um período de pandemia, cada um tem o seu banheiro, ninguém mais pode usar. O senhor não tem banheiro aqui em casa. Mas peraí, você me chama para morar com você, eu não tenho cama, não tenho comida e não tenho sanitário para usar. Você quer que eu habito aqui mesmo? Você percebeu? Você quer que eu habito aqui se não há espaço para mim? Assim habite a palavra de Deus na sua vida, habite na sua casa, habite na sua empresa, habite no seu dia a dia, habite no seu cotidiano. Crie espaço, crie cômodos, crie ambientes para que essa palavra venha, habite ricamente na sua vida. Ela não vai irromper,
ela não vai romper fronteiras, ela não vai se impor. Essa palavra tem que ser tratada com carinho, com cuidado, ela tem que ser recebida ricamente na nossa rotina, no melhor hora do nosso dia, no momento que eu estou mais concentrado, no momento que eu quero beber das fontes de Deus. Habite a palavra de Deus, é criar espaço para ela. Ela não vem por osmose. Irmãos, tem algumas pessoas que falam: nossa, o pastor dele tem tanta sabedoria, né? Olha que maravilha, podia passar um pouquinho dessa sabedoria para mim? De jeito nenhum. São anos, irmãos, meditando nisso aqui, dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, abrindo espaço para a palavra habitar em mim. Aí vem um bonitão e fala assim: pastor, passa a sua sabedoria para mim. Nem se eu pudesse, eu acho que eu não passaria. Leia a Bíblia, cresça na palavra, amadureça, porque conhecimento não vem por osmose, conhecimento não vem por aleluia, glória a Deus, conhecimento não vem por louvores cantados na igreja, conhecimento não vem por culto e pregadores, conhecimento vem pela palavra de Deus, irmãos. Pela palavra de Deus. Sem ela nós ficamos ignorantes e analfabetos. O problema do cristianismo brasileiro é que ele se baseia mais em emoções, no que eu sinto, do que o que eu creio. As pessoas, quando vão falar de evangelho, elas falam: eu sinto que, eu experimento que. Não, irmãos, eu creio que, eu penso que, eu sei que. Bíblia é eu sei. O problema nosso é que a gente não abre espaço para a palavra de Deus. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Deus é viva. Olha o que diz Hebreus 4:12. Habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Mas Hebreus 4:12 vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vem, ela se atualiza em nós, ela fala conosco, ela enche o nosso coração, ela transforma o nosso conhecimento. A palavra de Deus é viva, ela não é um livro que ficou para trás, é um livro atual. A palavra de Deus é instrução. Quer conhecer, quer saber, leia a Bíblia. O problema é que a gente gosta das coisas fáceis, né? E nenhuma geração sofreu com tanta facilidade, tanta superficialidade bíblica que nem a nossa. Antigamente, irmão, se a gente queria saber de um tema polêmico, por exemplo, tatuagem. Pode ou não fazer tatuagem? Sabe o que a gente fazia? A gente mergulhava em livros, a gente estudava comentários bíblicos, a gente buscava versículos, a gente produzia conhecimento e chegava a uma conclusão: pode ou não pode? A gente fazia isso. Sabe o que a gente faz hoje? A gente assiste YouTube. Uma pessoa do YouTube, uma pessoa que nem maturidade tem para dar uma opinião a respeito do assunto. Uma pessoa que pegou de outro youtuber, ninguém leu o clássico, ninguém leu a Bíblia, ninguém interpretou as escrituras, ninguém foi para o hebraico, ninguém foi para o grego e trouxe uma palhaçada para dizer pode ou não pode. Irmãos, isso é superficial demais. Nós somos a geração que não está chegando aos seus conhecimentos e às suas conclusões. Nossa conclusão vem de outros, irmãos. Não, a Bíblia me ensina a saber a razão da minha fé. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Estejam todos vocês preparados para responder a qualquer um a razão da sua fé. Por que você crê? Por que você não crê? Por que você faz? Por que você não faz? Eu sei porque eu leio a Bíblia, porque eu conheço a palavra. Não há igreja sólida, não há cristianismo maduro sem Bíblia, irmãos. O resto é oba-oba, o resto é programação, o resto é evento, o resto é simplesmente, eu não sei nem mais dar o nome para isso. A palavra de Deus é instrução. Show analfabetismo. Show dependência de youtubers para poder ter opiniões sobre assuntos polêmicos. Aí você está falando assim: pastor, pode ou não pode tatuagem? Vai estudar, filho. Vai estudar. E com certeza você encontrará a resposta para as suas indagações. Agora não vai pegar, né, youtuber, né? Não é, eu ia falar uns nomes aqui, mas não vou falar não. Depois você pergunta qualquer coisa, se pode. Vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia, não conhece o poder de Deus. Conhece o movimento religioso, conhece a religião e a tradição. Mas quem não conhece a Bíblia, não conhece o poder de Deus. Entendeu a diferença? Só isso aqui daria uma mensagem. Gostei dessa revelação também. Hoje está tendo umas coisas diferentes aqui. Deixa eu voltar, porque depois eu vou assistir de novo, vou marcar. Quem não conhece a Bíblia, conhece a tradição e a religião, mas não conhece o poder de Deus. Depois eu vou anotar de novo. A palavra de Deus é repelente ao pecado. Quanto mais eu me aproximo da palavra, mais longe eu fico do pecado. Quanto mais eu aproximo do pecado, mais longe eu fico da palavra. Eles não compartilham o mesmo espaço. O pecado e a palavra de Deus não compartilham o mesmo lugar. Quer ver um jovem que está afastado de Deus? Ele não lê a Bíblia. Quer ver um jovem que está na presença de Deus? Ele lê a Bíblia. Quer ver um namoro santo?
A Bíblia faz parte do namoro. Quer ver um namoro perdido? A Bíblia não faz parte do namoro. Quer ver um profissional abençoado e íntegro? A Bíblia faz parte da sua vida. Quer ver um profissional mau caráter e vantagista? A Bíblia não faz parte da vida dele. É simples. Ou eu me aproximo da Bíblia e me afasto do pecado, ou eu me aproximo do pecado e me afasto da Bíblia. E por fim, a última, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Olha lá, o texto diz: guardei a tua palavra no meu coração para não ficar contra ti. Salmo 119, versículo 11. E o último, a palavra de Deus é clareza. Isso aqui é só para aguçar, tá, pessoal? Poderia muito mais outros textos. A palavra de Deus é clareza. Agora eu quero fazer um quiz aqui. Vamos lá. Eu quero saber aqui com vocês, que eu sei que vocês, né, são uma comunidade que lê a Bíblia. Você que está assistindo pela internet pode fazer isso pelo chat. Onde está o texto bíblico que diz que a palavra de Deus é clareza? Qual é a parte do texto que diz lá? Sabe o endereço? Salmo 119, alguém disse para mim. Versículo 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Não precisa levantar a sua mão, mas quantos sabiam desse texto? A gente precisa mergulhar na palavra, irmãos. Porque a palavra de Deus é clareza, a palavra de Deus abre caminhos, irmãos. Deixa eu só confessar uma coisa para você. Confessar não, desabafar. Eu quero usar esse último minuto que eu tenho aqui para desabafar pastoralmente. Eu não tenho problema em atender pessoas, eu amo fazer aconselhamento, sem problema nenhum, pode me procurar, agenda, a gente faz isso com o maior prazer, é para isso que eu estou aqui. Mas a maioria dos aconselhamentos que eu faço, poderiam ter sido evitados, se as pessoas tivessem a Bíblia como padrão na sua vida. Aquela jovem que vai chorar um relacionamento que trouxe ela grandes transtornos, teria sido evitado, se a Bíblia fosse um padrão da sua vida. Aquela situação que gerou um caos na família, aquela mentira, poderia ter sido evitada se a Bíblia tivesse feito parte da rotina dessa pessoa. A maior parte dos aconselhamentos que eu faço poderiam ter sido evitados, irmãos. Não são tragédias que vêm fora do nosso controle. Eu pergunto para você, você evita? Você foge? Só há uma maneira de fugir dos maus caminhos. Sabe como? Sabe como? Estudando o YouTube. Claro que não, irmãos. A única forma de você fugir dos maus caminhos é estudando a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você, estudando a Bíblia, você não vai pisar mais em lugares escuros, sombrios, terrenos nebulosos e arenosos. Você não vai mais amargar o pântano da sua vida, mas tem que andar na luz, minha irmã. Tem que andar na luz, meu irmão. Traga a Bíblia para esclarecer seu caminho, meu filho. E essa palavra vai livrar você dos maus negócios, vai livrar você de pessoas mau caráter, vai livrar você de más escolhas, vai livrar você do inferno. Mas a Bíblia tem que fazer parte da nossa vida. Sem ela, tudo é escuridão. Firme seus pés na rocha. Firme seus pés em Jesus. Essa canção que nós vamos ouvir, você sentado e meditando nela, é para lembrar o que Deus fez por nós, de onde Ele foi que nos colocou. Não volte para a lama, não volte para o lamaçal, não para o pântano, sendo que Deus tem um jardim para a gente viver e experimentar o melhor dele na nossa vida. Então, se sua edificação tem que ficar firme por causa do solo rochoso. Se você vai frutificar porque as suas raízes estão em águas correntes da palavra de Deus. É ali que tudo começa e é ali que tudo termina. Com as mãos que criaram os céus,
preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, pecado apagou. Estou curado e perdoado. Sua graça me abraçou, sobre a morte me levou. Minha graça estou, minha graça estou, minha graça estou, minha graça Sua graça me abraçou, sobre a morte me Feche os seus olhos, vamos orar juntos para encerrar esse momento. Você que ainda não tomou a sua ceia, que talvez tenha chegado aqui um momento depois, nós fizemos a ceia agora há pouco, no primeiro momento do culto. Você que não devolveu sua oferta e quer participar, assim que terminarmos a celebração, você pode vir à frente, participar, tomar a ceia e dar a sua oferta. Senhor, nos abençoe como igreja para que a gente possa ser igreja de fundamentos, não igreja de programações, nem uma comunidade de eventos, mas uma comunidade de raízes profundas que começam na sua palavra, se estabelecem por ela e terminam nela, porque o centro de tudo que está acontecendo aqui, em qualquer lugar desse mundo, é a tua presença, a tua pessoa. Então não permita que a nossa vida seja diferente, que tudo seja o Senhor no centro e a tua palavra nos alimentando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos instruindo e nos livrando. É isso que nós pedimos, que sejamos a geração da palavra, conhecedores da palavra e que entendam a palavra para viverem através dela e por ela, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com você todos os dias da sua vida, fortalecendo sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei.
hoje eu estou aqui na minha casa e estava aqui preparando a minha decoração de Natal, até porque o mês que vem comemora-se o Natal, o nascimento de Jesus. E eu estive pensando e me gerou uma dúvida, sabe? Eu fiquei com uma dúvida. Quantos anos será que Deus tem? Será que Deus é velhinho já ou não? Qual será a idade de Deus? Ah, mas gente, eu fiz a grande descoberta. A idade de Deus é igual a uma bolinha de árvore de Natal. Sim, eu vou explicar por quê. Presta atenção no formato da bolinha. O que a bolinha é? Um círculo. A bolinha é um círculo. E isso significa que não tem começo e nem fim. É um círculo. Gente, é realmente a idade de Deus. Deus é eterno. Repitam comigo. Deus é eterno. Quando Deus nasceu, ele não nasceu. Ele já existia, sempre existiu e sempre vai existir. E será então que ele é um velhinho? Não, galera, ele é forte, todo-poderoso, majestoso. Deus tem um corpo glorioso que nunca fica velho. Sabem de uma coisa? Nós também vamos ganhar um corpo assim quando formos morar lá no céu e viver para sempre. Então, quantos anos Deus tem, galerinha? Qual a idade de Deus? Deus é eterno. Quando você estiver montando aí sua decoração de Natal na sua casa, lembre-se que Deus é eterno. Ok, galerinha? Um beijo!